Olá pessoal, é o Celso da Universidade da Luz, falando novamente sobre autoconhecimento, desta vez falando sobre programação infusa. O Antigo Testamento da Bíblia, hoje muito desprezado e deixado de lado como se fosse uma coisa superada, tem revelações extraordinárias, importantes, e que dão ao homem uma visão e uma percepção de si e de seus propósitos em relação à sua existência humana. No momento em que você considera que houve a criação, as palavras que foram programadas na mente, no espírito do ser humano a ser encaminhado para a experiência da encarnação, foi a da grande meta: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Embora isso seja interpretado de maneira equivocada, de maneira errada, como se fosse uma palavra do Criador criando um homem, o fato de estar no plural indica, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, indica que havia uma presença de mais de um ser naquele momento, naquele instante. E isso se confirma, porque os espíritos que somos, estávamos presentes, já existíamos, éramos crianças do espírito, em processo de envio para a escola do mundo, para a experiência humana e para o crescimento espiritual. Então, a primeira programação, naturalmente, seria o grande objetivo: fazer um homem, aquele que vai ser encarnado e viver as experiências, a imagem e semelhança da natureza espiritual e divina, que são as naturezas pertinentes, naturais e relacionadas com o nível superior da vida, que é o nível dos espíritos. Então, depois de termos recebido essa programação infusa de nós nos enviarmos à experiência humana para nos fazermos a imagem e semelhança dos criadores, nós seguimos uma trajetória de programação. Fomos programados para outras coisas, para outras atividades. E alguns elementos essenciais da existência humana, da vida humana, foram programados exatamente nesses primeiros instantes, em que nós, ainda como seres humanos, estávamos completamente inconscientes da nossa realidade total, da nossa realidade plena. Então, a segunda programação, uma programação infusa que foi infundida em nosso espírito, é a do crescei e multiplicai-vos. Crescer, o crescimento do espírito, se dá pelo aumento de conhecimento, pela ampliação dos conhecimentos, pelas experiências com os conhecimentos, que resultam também em outras informações, em novos conhecimentos, dando ao homem mais capacidade sobre si e de operar a vida dentro de um contexto em que a sua própria superação é o seu objetivo maior, o seu objetivo principal. Então, apesar de ter conhecido várias coisas e ter recebido muitas informações do mundo exterior, a experimentação dessas informações gera um conhecimento, gera uma sabedoria, e isso se incorpora ao ser, dando ao ser, então, um crescimento espiritual, que é o programa fundamental dessa vida humana. O multiplicar representa aquela oportunidade que nós temos de interagir com os outros seres, transmitindo nossos melhores valores e, naturalmente, recebendo dos outros seres os seus melhores valores. Isso é o relacionamento. O relacionamento com a vida nos dá a transmissão de valores para nós acolhermos esses valores, e a nossa interação, a nossa interatividade, a nossa ação, atitude, nosso movimento em relação à vida também nos dá um feedback, nos dá um retorno daquilo que nós fizemos, para verificar se o que fizemos foi bom, se aquilo é conveniente, se é interessante, se vale a pena repetir a atitude, ou se nós devemos parar com aquela atitude, mudar de atitude, ter outros comportamentos. Então, essa experiência humana, programada previamente com o crescer e multiplicar, tem alguns desdobramentos. O crescer implica, naturalmente, em expandir o seu ser em todas as direções e em todos os sentidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que nos desenvolver em relação à nossa condição de seres humanos físicos, materiais, e desenvolver em relação à nossa condição imanente, natural, de seres espirituais. Então, com relação
a consciência de corpo na natureza humana, um dos elementos fundamentais é ter recursos para nos movimentar diante das realidades, para ter capacidade, recurso, condições de desenvolver a nós mesmos diante da realidade. E as condições em volta, dar a elas o máximo e o melhor para que nós possamos usufruir a vida na sua plenitude. Então, a prosperidade, a saúde, a abundância, o conforto, o bom relacionamento, a capacidade de se relacionar bem com a vida, tudo isso faz parte do crescer. E isso desperta no ser humano também um outro fator, que é o desenvolvimento da vontade. O instrumento primário dessa vontade é a curiosidade. Então, nós temos curiosidade em querer saber por quê, quando, onde, como. Todas essas informações que são pertinentes à descoberta, né, das coisas, ao entendimento das coisas, elas têm origem na programação infusa do crescer. E o crescimento material, embora hoje muito distorcido pela própria religião e pela mente humana, visto como algo prejudicial à salvação, o crescimento espiritual e o crescimento material têm que caminhar juntos. A pessoa tem que se desenvolver a capacidade, porque é inerente ao ser humano, que é um ser espiritual em experiência, é inerente ao ser humano algumas capacidades, atitudes e poderes dentro dessa experiência. E um dos poderes é o de criar a própria realidade. Para criar a própria realidade é preciso ele saber a partir de que ele cria alguma coisa. E, além de crescer, de criar a realidade, é da competência do ser humano encarnado, né, do ser espiritual encarnado como ser humano, dar a essa realidade uma permanência, uma consistência pela alimentação, dar densidade, dar intensidade a essa experiência para que ele possa percebê-la em todas as suas nuances, em todas as suas dimensões. E, além de criar e alimentar a sua própria realidade, também é da competência do homem renovar essa realidade caso ele não a ache conveniente, não a ache interessante e queira se desfazer dela. E, por último, ele pode também desmanchar completamente uma realidade. E é o que ele mais faz. Normalmente ele faz isso muito mais com os sonhos do que com as realidades chamadas tristes, dramáticas, dificuldades e problemas. O homem tem muita facilidade para criar problemas, mas não tem facilidade para desmanchar os problemas ou solucionar os problemas. Então, uma parte desse nosso estudo do autoconhecimento é toda ela baseada em encontrar soluções, encontrar respostas, encontrar saídas, solucionar problemas e transformar a vida em uma vida prazerosa, uma vida alegre, uma vida de prazer, de satisfação, de alegria, de encantamento, de contentamento, porque, afinal de contas, sentir a vida é sentir a nós mesmos, e sentir a qualidade do ser que somos, a qualidade dos valores que possuímos, para fazer a troca, se nós não estivermos muito bem dos nossos valores, não tivermos feito boas escolhas, fazermos a troca e optar por sermos constituídos como seres espirituais de valores nobres, que qualificam a vida, que dão a experiência de felicidade, que dão encantamento, que dão alegria, que dão prazer e que fazem com que a vida seja gratificante. Então, essa nossa experiência de crescer, ela começa com o entendimento da vontade. Por que é que nós temos vontade? Temos vontade porque temos um objetivo, que é nos tornar melhores do que temos sido, mais do que temos sido, expandir a nossa consciência, expandir a nossa capacidade, expandir o nosso ser. Então, obviamente que eu tenho que ter vontade de ir adiante, de fazer alguma coisa. Então, a vontade é um instrumento poderoso. Vontade, curiosidade, sonho, desejo, tudo isso são instrumentos poderosos para nós fazermos e promovermos o crescimento do espírito. É para isso que nós viemos à Terra, não só para existir pura e simplesmente deixar tudo acontecer pela ordem natural. Nós somos ativos, somos participantes, somos atores e muita coisa nos compete. Além desses poderes naturais,
nós vamos encontrar também depois, mais à frente, algumas outras informações que são os atributos, que atribuir medidas, dimensionar a vida, dar tamanho às realidades, determinar o tempo de existência dessas realidades e assim por diante. Por hoje nós vamos ficar por aqui e espero estar com você no próximo vídeo. Muito obrigado por sua